Paz, queridos. Deus abençoe. Não está aparecendo a bolinha, igual sempre aparece. 4 pessoas. Ah, começou a aparecer. Lourdinha, João. Saudade dos irmãos. Como é que tá Campo Grande? Tudo bom? Tem um outro casal. Não tô conseguindo reconhecer a foto. João e Lourdinha? Lourdinha e João, João e Lourdinha? Deus abençoe. Tem 4 pessoas, mas só tô vendo 2 bolinhas. A irmão André, terceira bolinha. Irmão André sempre conosco. Deus abençoe. Faltam 2 minutinhos pra gente começar. Falta 1 minutinho. Hoje é um dia especial, né? Um dia romântico. Dia dos namorados. Hoje a mensagem vai ser romântica. Nosso Deus é um Deus romântico. Glória a Deus. Vai avisando aí os amigos. Vão avisando os familiares para todo mundo se conectar aí com a gente. Vamos começar. Cadê os casais? Cadê os irmãos? Hoje é o dia de assistir a live juntinho, com o namorado, com a namorada. Para quem já casou, os eternos namorados. Todo mundo juntinho, assistindo a live. Para sermos bem românticos. Bem, queridos, vamos começar. Diácono Ailton, boa noite. Saudade do irmão. Amém. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 123. Amém? Livro de Salmos, capítulo 123. Vamos fazer a nossa leitura inicial nesse culto no livro de Salmos, capítulo 123. Enquanto os irmãos vão chegando, vão se acomodando aí nas suas poltronas, nos sofás, nas cadeiras. Amém? Livro de Salmos. Capítulo 123. Todo mundo conhece o Salmo 23, né? Se não é o mais famoso, é um dos mais famosos da Bíblia. Mas nós vamos ler o Salmo 123. Abra aí a sua Bíblia. Amém? Salmos 123. Vamos ler juntos? Diz assim: Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva atentam para as mãos da sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria
daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Interessante, né? Vamos ler de novo. Versículo 1. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Interessante a comparação que o salmista faz, né? Ele diz que da mesma forma que os servos, né, que os empregados atentam para os olhos dos seus senhores, né, da mesma forma que o empregado, né, fica ali atento, às vezes observando uma decisão favorável do seu patrão, do dono da empresa, às vezes tem uma petição, às vezes tem uma necessidade, às vezes está pedindo um favor, e ele fica naquela expectativa: poxa, será que o meu senhor, será que o meu patrão ele vai me ajudar? Será que ele vai resolver o meu problema? O salmista ele faz essa comparação. A gente sabe que nesse período era normal, né, as pessoas terem servos, terem serviçais, e às vezes o Senhor, ali o patrão, né, o Senhor deles não era uma pessoa boa, não era uma pessoa bondosa, não era uma pessoa favorável, e às vezes o empregado ele necessitava recorrer, necessitava de uma ajuda, de um auxílio, de um socorro, de um favor, e ele tinha que se humilhar, ele tinha que se sujeitar ali ao seu Senhor para pedir uma ajuda, para pedir, né, uma petição qualquer, só que ele não tinha certeza que o seu Senhor iria fazer ou não. Né? Quantos de nós numa situação de trabalho, às vezes precisar resolver um problema, precisar às vezes sair na hora do trabalho para atender uma necessidade particular, ou às vezes precisar até de um aumento salarial, e você ali pedindo, né, uma necessidade, pedindo um favor ao seu Senhor, e você se sentindo ali nas mãos de alguém. A pessoa poderia decidir a favor ou contra você. E você fica naquela expectativa, torcendo para que ali a decisão do seu Senhor fosse favorável a você. E o salmista ele faz essa comparação. Da mesma forma que um servo ele fica na expectativa, nós temos a expectativa também que Deus ouça a nossa oração. Mas diferente do nosso Senhor, do nosso patrão humano, o nosso Deus ele se apresenta como um pai. Como um pai amoroso, como um pai que nos ama, como um pai que atende a nossa oração, como um pai que supra as nossas necessidades, como um pai que sabe aquilo que a gente precisa, mesmo antes da gente pedir. Deus ele sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que você precisa, Deus sabe daquilo que está magoando, entristecendo o seu coração, Ele sabe. E Ele tem prazer de nos ouvir. Ele tem prazer de ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Ele tem prazer em ouvir e nos atender. O Salmo 37, que a gente conhece, diz: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. O que tem desejado o teu coração? O que você tem colocado diante do Senhor? Qual o favor que você tem colocado diante de Deus? Deus não é aquele patrão, aquele chefe. Os funcionários ficam com medo, amedrontados, tensos, nem procura puxar muito assunto, fala ali só o básico. Já teve um chefe assim? Eu já tive. Você não procura falar nada, só o essencial, mas não. Deus ele é muito mais do que um senhor, muito mais do que um patrão. Deus ele é o nosso Pai, o nosso Pai amoroso. Qual é o pai que não tem prazer em atender uma petição do filho? Qual é o pai que não tem prazer em atender, em suprir as necessidades dos filhos? O meu filho tem necessidades que ele nem sabe que tem. Mas o meu dever como pai, a minha responsabilidade é suprir todas as necessidades
as que ele sabe que tem e as que ele nem imagina que ele precisa, mas as necessidades dele estão sempre supridas. Se eu, como pai, como um ser humano limitado, consigo suprir necessidades do meu filho que ele nem imagina que tem, imagina um Deus todo-poderoso que ele não faz por mim. Amém? Nós vamos estar orando, né? Estamos eu e a pastora Tânia aqui, vamos estar orando, vamos estar, né, nos apresentando diante do Senhor. Fizemos a leitura da palavra e agora vamos estar orando, consagrando a nossa vida diante de Deus. Se você tem algo a pedir, né, você está diante do seu Senhor, e além de seu Senhor, Ele é seu Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra, como diz essa canção, o Criador de toda a terra, o Criador de todo o céu, um Deus cuja glória preenche toda a terra, um Deus que com o poder da sua palavra criou todos os mundos, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Esse é o Deus que te ama, esse é o Deus que não mede esforços para cuidar de você, para suprir as suas necessidades, para fazer com que você esteja aí com saúde, como diz o pastor Antônio, de pé, falando e andando. Esse é o teu Deus. Então vamos nos apresentar diante dele, vamos agora entregar esse momento, esse culto diante dele. Como eu falei no início, hoje é um culto romântico. Hoje é um culto para os casais assistirem, participarem. Amém. Juntinhos. Amém? A pastora Tânia está rindo aqui. A gente está aqui na missão. Daqui a pouco a gente vai ficar juntinho também, os nossos respectivos amores. Amém? Vou passar para a pastora Tânia, a gente fazer esse momento de oração, para depois nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meu celular está descarregado. Amém, queridos. A paz do Senhor, né? Uma alegria nós podemos estar juntos para podermos adorar o nome do Senhor, né? Entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa cidade nas mãos daquele que vive para todo sempre. Amém? Senhor, louvado é o teu nome, ó Deus. Muito obrigado porque tu és o nosso Senhor. E tu não és um Senhor mau, carrasco, que tem prazer na destruição. Mas tu és um Deus amoroso. Tu não és como vários imperadores e reis que passaram pela história, que eram maus, perversos, tinham prazer na morte, na destruição dos seres humanos. Mas o Senhor entregou o seu Filho. O Senhor nos ama com um amor imensurável. E Jesus nos amou acima de tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu livramento, Senhor. Mais um dia que estamos vivendo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, saudáveis, ó Pai, diante da tua presença, diante da tua face. Os nossos irmãos também. Senhor, cada um que está nessa hora falando contigo, te adorando, te bendizendo, Senhor, te honrando com louvores, com palavras, Senhor, com lágrimas, porque o Senhor tem feito maravilhas, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Muito obrigado. Senhor, fica conosco aqui nesses instantes que estaremos juntos. Toma frente da palavra, toma frente, Senhor, do teu servo Daniel. Fala através dele, Senhor. Comunica a palavra que está no teu espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que ele não venha falar dele, mas ele fale de ti. Fale aquilo que o seu coração quer comunicar. Porque nós precisamos ouvir o que está no coração de Deus. Por isso, prepara o nosso coração, prepara o teu filho, Senhor, que ele seja um canal aberto, Senhor, sem nenhuma interferência do teu fluir, da tua voz, Senhor. Pai, cada louvor, Senhor, nós estamos aqui, não é no nosso nome, nós não estamos aqui no nome de uma denominação,
mas nós estamos no nome do Senhor, no nome daquele que pode fazer alguma coisa, no nome daquele que trabalha a favor dos que esperam nele, no nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É nesse Deus que cremos, é nesse Deus que confiamos, é esse Deus que tem feito milagre, é esse Deus que tem mudado história, é esse Deus que tem dado sabedoria e força à igreja, é esse Deus que tem ajudado a igreja a avançar, é esse Deus que tem curado pessoas, é esse Deus que tem restaurado famílias, e é diante desse Deus que nós estamos, e é esse Deus que nós estamos clamando, e é esse o Senhor Todo-Poderoso que está indo de encontro aos lares dos nossos irmãos, dos amados, daqueles que vão assistir uma parte ou toda essa live. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, exalta-te, Deus poderoso, Senhor amado, que haja milagres e que haja restauração nas famílias e que haja cura, Senhor, que haja cura nos corações, cura de enfermidade, cura. Há muitas pessoas ainda internadas, há pessoas ainda indo se internar, Senhor, há pessoas começando a sentir os sintomas. Nós sabemos que o vírus ainda não paralisou, por isso nós pedimos a tua intervenção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles pedidos que estão no grupo da nossa igreja, os pedidos que estão no grupo das Débora, das vidas, Senhor, que estão debaixo dessa suspeita, de bebezinhos que estão no hospital, Senhor, amém, Senhor, em respiradores, com casos assim graves de pneumonia, Senhor amado, tendo convulsões. Ó Jesus, vai de encontro a essas crianças, vai de encontro a essas vidas, vai de encontro a essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus de milagres, o Deus de maravilha, o Deus que responde com fogo, o Deus que opera no meio da igreja, o Deus que não mudou. Senhor, nós cremos, por isso pedimos, manifesta o Teu poder, Senhor, no nosso meio, aqui nessa live, aqui nesse terraço, que a Tua presença seja palpável, Senhor. Venha nos confrontar, venha, Senhor, nos ministrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada irmão agora no seu lar sinta o toque da Tua presença, tenha uma resposta vinda do alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você ricamente. Vamos declarar essa canção nessa noite juntos. Do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Declare isso, que a glória dele enche a terra, que a glória do Senhor enche os céus, que a glória do Senhor enche aí a nossa casa, a sua casa, onde você está, que a glória de Deus enche a nossa vida nessa noite, que a glória de Deus está nesse lugar. Diga isso. Aleluia. Quão formoso és, Rei do Universo, Rei do Universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Aleluia. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
Se você entende que Ele é maravilhoso, declare isso nessa noite. Comece a agradecer a Deus, agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias. Comece a agradecer a Ele por aquilo que você ainda vai pedir. Comece a agradecer a Deus porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Comece a agradecer a Ele pelo sustento. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua bondade, Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque tu és um Deus que não nos abandona. Aleluia. Obrigado porque tu és um Deus que ouve a nossa oração. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Deixa a glória de Deus encher o seu coração. Aleluia. Deixa a glória de Deus encher a sua vida. Deixa a glória de Deus encher a sua casa. Não olha para os problemas não, querido. Olhe para a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus e teve a sua vida transformada. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. É um privilégio, sim. Aleluia. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Aleluia. Bendito tu és. Maravilhoso é Aleluia. te contemplar, Senhor. Aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Maravilhoso é. Ele é maravilhoso? Glória a Jesus. Então diga isso. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Jesus. Contemplar, Senhor. Aleluia. Maravilhoso é contemplá-lo. Maravilhoso é poder tocar nas suas vestes. Maravilhoso é poder sentir a presença de Deus. Maravilhoso é ter acesso à presença de Deus sem nenhum artifício. Você não precisa, querido, de nenhum artifício, de nenhum subterfúgio para sentir a presença de Deus. Nós só precisamos de Jesus. Jesus é o único caminho. É o único caminho, é o caminho necessário que nos leva à presença de Deus. Aleluia. Amém? Estar com você, pastora Maria José, minha pastora, Deus te abençoe, irmã Janete, irmã Nazira, mamãe, Deus te abençoe, pastor Luiz Ralph, outros irmãos eu não consigo identificar porque a foto é pequenininha, visão já não é aquela de antigamente, mas que Deus te abençoe, no nome de Jesus. O Biri e a Maura Amém? falaram que ia. Tem mais gente, é porque tem as bolinhas, não aparecem todas aqui. O meu da banda tá. Né? Amém, queridos? Como eu falei no início do culto, hoje a mensagem é romântica. Dia dos Namorados, sexta-feira. Tô sentindo até a falta de alguns casais. Devem estar fazendo um programa aí romântico. Olha meu pastor querido aí. Fala, pastor Antônio, coração. Que saudade. Tudo bem, meu querido? Parou de namorar e veio pra lá. Amém?
quero te convidar, querida, você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai ler dois textos, os dois textos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 49, versículo 31, e depois você deixa a sua Bíblia também marcada aí no livro de Gênesis capítulo 29. Vamos ler primeiro um versículo do livro de Gênesis capítulo 49, versículo 31, e depois de ler o capítulo 49, versículo 31, vamos ler o capítulo 29 de Gênesis. Amém? Dois textos. Enquanto você abre, eu sei que você é bom de Bíblia, abre rápido, eu vou dando alguns anúncios, alguns avisos. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que se dispuseram em abençoar, em ofertar para a nossa campanha do quilo. As doações foram entregues, conseguimos montar algumas cestas de alimento e foram entregues a alguns irmãos que estavam esperando esses alimentos. Então nós queremos agradecer a você que doou, a você que ajudou. Algumas pessoas dão alimento, outras pessoas dão em oferta. Nós queremos te agradecer e dizer que a sua oferta chegou aos irmãos que precisavam. Você que doou a oferta para o asilo, nós te agradecemos para o abrigo. Você que tem doado, não tem a questão do sabonete do asilo que trabalha ainda? Não está funcionando não. O sabonete era para presídio. Ah, tá. A pastora Tânia me lembrou aqui, foi questão do abrigo, da pedra. Você que ajudou, que abençoou, que ofertou. Poxa, pastor, eu não pude abençoar financeiramente, mas eu orei. Amém. Sua oração também chegou até lá e foi importante. Toda a contribuição, às vezes é financeira, às vezes é em oração, às vezes a pessoa se disponibiliza para estar ajudando, ela vai lá e ajuda em alguma coisa. Toda a ajuda é útil. Deus vê primeiramente o nosso coração, a nossa motivação. Deus primeiro olha para você, depois Ele olha para a sua oferta. Deus não está preocupado com quanto de dinheiro nós disponibilizamos. Deus está preocupado com a nossa motivação. Se a gente entende o que a gente está fazendo, se é de coração, se é por amor. Não se preocupe se alguém que às vezes você abençoa, que você ajuda, ela não dá o devido valor. Porque Deus, Ele está vendo. É Deus que recompensa. É Deus que retribui. É Deus que faz multiplicar. É Deus que não deixa faltar na nossa casa. A oferta é uma coisa que contraria a ciência humana, contraria a matemática. Porque se eu tenho uma quantidade e eu dou, o natural é o quê? Eu ficar com menos. Não é verdade? Mas a Bíblia diz o quê? Quanto mais eu dou, quanto mais eu abençoo, mais eu tenho. Porque aquilo que fica comigo, Deus Ele multiplica. Então não tente explicar as bênçãos de Deus pela ótica humana, pela ciência ou pela matemática, que você não vai conseguir. Por isso que Deus é Deus. Por isso que quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, você tem que fazer primeiramente para Deus e depois para a pessoa. Porque é Deus que Ele age, é Deus que faz o milagre. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. Poxa, eu não pude ajudar antes, mas eu quero ajudar agora. Faça contato conosco, Nós sempre estamos recebendo alimentos, doações, para estar abençoando para quem precisa. Às vezes a pessoa não liga para você, geralmente ela liga para a igreja, liga para os pastores, expondo alguma necessidade. Claro que a gente não vai expor o nome dos irmãos, de quem está necessitando, mas aí nós recolhemos essas ofertas, recolhemos essas doações e repassamos para quem precisa. Esse é o trabalho da igreja. Essa é uma das funções, uma das atribuições da igreja. Mas, pastor, isso é a parte social. Mas a igreja ela tem uma responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade espiritual e temos uma responsabilidade social, que também, no fundo, é espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando, hoje é sexta-feira, Estamos tendo o nosso culto. Domingo, 18 horas. Temos também a nossa super live, com o nosso super pastor, Luiz Ralph Messina Franco, como diz o meu pastor Antônio, e a pastora Maria José Franco. Amém? Então, domingo, esperamos vocês às 18 horas, também na nossa super live,
de domingo. Amém? Já abriu aí o livro de Gênesis? Gênesis é depois de Índice. Tem o índice da sua Bíblia, logo depois o livro de Gênesis. Mas pastor, eu já dei uma lida aqui, só falou que vai pregar a mensagem romântica, mas é um capítulo que fala sobre morte, a morte de Jacó. O que tem de romantismo aí, pastor? Fica tranquilo, tem crise, que a gente vai chegar lá. Capítulo 49, versículo 31 do livro de Gênesis. Capítulo 49, versículo 31. Amém? Enquanto você ajusta aí, vou tentar botar aqui o outro celular para a pastora Tânia acompanhar os comentários no Face. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Vai abrir. Capítulo 49, versículo 31. Diz assim: ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali quem está falando isso é Jacó, e ali eu sepultei Leia. Aí diz assim: o campo e a cova que está nele foram comprados ao filho de Éter. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Até aqui, o versículo 33. Mas, pastor, o que é isso? Que texto é esse? Que mensagem romântica é essa? E ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O senhor falou que ia pregar uma mensagem romântica. Então, esse versículo, esse texto aqui, é uma das maiores provas, uma das maiores histórias de amor que tem na Bíblia. Deus, ele prova o seu amor, ele prova a sua fidelidade, ele mostra que ele leva a sério as alianças que nós fazemos. Dentro desse contexto aqui, quando Abraão e Sara eles morrem, são enterrados juntos. Abraão, nós conhecemos a história dos patriarcas, conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus das alianças, e através desses três homens, desses três patriarcas, toda a nação de Israel, toda a tribo de Israel foi gerada, foi criada, e nós conhecemos tudo o que aconteceu, e começou por esses homens. E aqui mostra, no momento da morte deles, cada um foi enterrado com a sua esposa, cada um foi enterrado com a sua mulher, com a sua companheira. Só que não foi simplesmente assim que a história aconteceu. Teve todo um desdobramento, teve todo um percorrer para chegar até aqui. E é uma história ao mesmo tempo linda e inusitada. É uma história que geralmente as pessoas pensam: poxa, eu não acreditaria. Se não estivesse na Bíblia, eu não acreditaria nisso. Então agora eu te convido para a gente dar início a essa história, como tudo começou, a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 29, onde eu pedi para você deixar marcado, no capítulo 29, a partir do versículo 21. Gênesis 29, a partir do versículo 21. Amém? Conseguiu abrir? Vou ler. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha mais velha, e trouxe, e entrou a ela.
E Labão deu sua serva Zilpa por serva de Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana desta. Então lhe foi dado por mulher a Raquel, sua filha mais nova. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. Entrou também a Raquel e a amou. E amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se juntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Até aqui. Para a gente começar a falar de Jacó, de Labão e Jacó, a gente tem que retornar um pouquinho à história. Lá no capítulo 12, de Gênesis, Deus chama Abraão, faz uma promessa a ele, faz promessas incríveis que de Abraão ele levantaria uma grande nação. Abraão já era casado com Sara, no caso, na época, ele era Abrão e casado com Sarai. E depois de andar com Deus, de ter uma experiência tremenda com Deus, Deus muda a história de Abraão, e como símbolo disso, Deus muda o nome de Abraão. E depois se chamou Abraão. Sarai, depois se chama Sara. Depois que Deus faz isso, você nunca mais vai ver Deus chamando Abraão de Abrão. Você nunca mais vai ver Deus ou ninguém na Bíblia chamando Sara de Sarai. Porque Deus marcou e Deus transformou a história de Abraão. Todo homem, toda mulher que tem um encontro com Deus, que é marcado por Deus, eles têm a sua vida mudada. Como aconteceu comigo e como aconteceu com você. Amém? Amém, Jesus. E dentro dessas promessas de Deus a Abraão, Deus promete a ele um filho. Sendo que Abraão, como nós sabemos a história, já era avançado em idade, e Sara também avançada em idade, e além disso, era estéril. Então a gente vê o primeiro problema aí. Deus faz uma promessa ao homem, já de uma idade avançada, e diz que ele vai ter um filho. Sendo que a esposa dele também já é de uma idade avançada, e além de tudo, é estéril. Como é que Deus faz uma promessa impossível dessa? Você já recebeu promessas assim impossíveis de Deus? De Deus falar que vai fazer coisas na sua vida que não existe possibilidade humana nenhuma? Pois é, mas é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Deus, ele não se limita à condição humana. Deus, ele não depende de circunstâncias favoráveis para ele fazer aquilo que ele prometeu, para ele cumprir as suas promessas. Deus, ele promete que vai fazer, ele vai fazer. Nós conhecemos a história. Sara, mesmo na sua velhice, mesmo na sua esterilidade, ela gera um filho. E esse filho se chama Isaac. Isaac é gerado em um ambiente de milagres. Isaac é gerado em um ambiente de promessas cumpridas. Eu
Sempre que Abraão olhava para Isaac, ele lembrava, Deus é fiel. É verdade. Deus cumpriu a sua promessa. Não existe impossíveis para Deus. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Deus falou e Deus fez. Vendo Isaac crescer, vendo Isaac se desenvolver, vendo Isaac se tornar um homem, Abraão sempre se lembrava das promessas de Deus. Com certeza você deve ter um Isaac. Deve ter alguma circunstância que você olha, que você vê e você se lembra. Deus é fiel. Deus prometeu e Deus cumpriu. É muito bom quando a gente pode se lembrar das coisas que nós pedimos a Deus e das respostas que nós tivemos, daquilo que Deus fez na nossa vida. Principalmente uma coisa tão significativa quanto um filho. Quanto você esperar uma promessa, mesmo tendo impossibilidades, mesmo todo mundo dizendo, não dá, poxa, é impossível, deve ter tido algum engano. E Deus vai lá, não, fui eu que falei e vai acontecer. Aleluia. Então Isaac, ele sempre crescia ouvindo a mesma história. Meu filho, papai e mamãe não podia ter filho, papai e mamãe não podia engravidar, mas só que Deus fez uma promessa. E toda a promessa que Deus fez a Abraão estava envolvendo Isaac. Sem Isaac, sem o cumprimento dessa promessa, era impossível que as demais promessas se cumprissem. Então Isaac, ele cresce tendo essa convicção que Deus, ele ouve a oração. E você vê na Bíblia que Isaac, a gente pode dizer que ele é o primeiro, ou um dos primeiros intercessores na Bíblia. Porque o que acontece? Isaac cresce, depois que sua mãe Sara morre, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, para seu filho. E Rebeca é trazida para Isaac se consolar da perda da sua mãe, e ele se apaixona, ele ama a sua esposa, só que o que acontece? Rebeca também era estéril. Então você começa a perceber que Deus chama homens, Deus levanta um patriarcado, mas por coincidência, que não é coincidência, todas as esposas eram estéreis. Primeiro Sara e agora Rebeca. E diz a Bíblia que Isaac orou por 20 anos para que Rebeca engravidasse. Mesmo tendo a promessa, mesmo sabendo que Deus poderia fazer, mesmo crendo que Deus já tinha liberado uma promessa, mas foi necessário uma batalha de oração. É verdade. Foi necessário uma luta, foi necessário um combate, porque oração é luta, oração é combate. E diz o texto, diz a Bíblia que Isaac orou por 20 anos até que aquela promessa se cumprisse. E Deus ouviu a oração e dá logo que gêmeos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. E tem aquela alegria, Isaac já com 60 anos, tem filhos gêmeos, aquela alegria, só que o anjo ele dá uma palavra, Deus ele explica ali para Rebeca o que está acontecendo. Olha, tem 2 nações no seu ventre e o maior servirá ao menor. Um vai ser caçador e o outro vai ser pastor. Tem uma mensagem até da pastora Helena Raquel, dizendo sobre isso, que toda mulher ela gera um pastor e um caçador. Quem é mais forte? Quem você alimentar mais. Então essas crianças crescem, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu pensamento, e Jacó, ele sabe que ele é o mais novo, e Esaú ele tem direito à primogenitura. E o que ele faz? Ele engana seu pai, com a ajuda da sua mãe, para roubar a primogenitura. Ele se disfarça de caçador, a gente conhece a história, ele prepara, a mãe dele prepara um almoço para Isaac já cego recebe aquilo e com a bênção da primogenitura, Esaú fica sabendo disso, fica revoltado e jura vingança dizendo que ia matar Jacó. Jacó precisa fugir, vai para onde? Vai para a terra do seu tio Labão. A mãe dele, foge, vai lá para o seu tio, fica lá até as coisas melhorarem. Ele chega na terra de Labão, encontra seus parentes e quem ele conhece logo? Raquel. A moça linda, segundo a Bíblia. O nome Raquel significa ovelha, mansa, calminha. E Jacó se apaixona e ele faz um trato com o tio dele, Labão. Eu vou trabalhar 7 anos e depois desses 7 anos você me dá Raquel como minha esposa. O dote que eu vou pagar por ela é 7 anos de trabalho. Se você pesquisar dentro dessa cultura, 7 anos de trabalho era um valor exorbitante.
Mas Jacó, por tanto ele amar Raquel, ele não se preocupa com isso. E diz aqui, como a gente acabou de ler, que passou como se fossem poucos dias, pelo tamanho do amor que Jacó tem por Raquel. Só que Labão, o tio dele, era um homem já acostumado com o comércio. Um homem acostumado a fazer acordo, desacordo, a trapacear, e ele trapaceia Jacó. Da mesma forma que Jacó enganou seu pai, Labão agora engana Jacó. Em vez de dar a filha mais nova, Raquel, que era a que Jacó amava, ele dá Leia, a filha mais velha. Que diz o texto, ela tinha algum problema, tenros, outros dizem que os olhos dela eram baços, né? Vão dizer que ela era estrábica, outros vão dizer que ela tinha os olhos claros, e naquela cultura, né, para a mulher ser bonita, ela tinha que ter os olhos escuros, né? Esse termo que eles usam não dá uma explicação exata, mas alguma coisa tinha na aparência de Leia que deixava ela menos favorecida do que outras mulheres. E para quem é filho, quem é irmão, às vezes a pessoa nasce menos favorecida, e é mais complicado de você não nascer bonito é quando você tem um irmão que é bonito. Imagina, você vai na festa, todo mundo quer conversar com um bonito, ninguém quer conversar com um feio. Você vai num casamento, tá, vai sentar no lugar, não, fulano, vamos tirar foto. Imagina quando Raquel ia tirar foto nas festas. Lia sempre ficava atrás, às vezes com óculos, alguma coisa assim, óculos escuro. E Raquel sempre na frente, a pastora Tânia está lembrando, né? Um véu. E Raquel sempre na frente, lá no Facebook, no Instagram. Talvez nem rede social Leia tinha. Eu procurei no meu Facebook e não achei Leia. Ela não gostava, talvez, de tirar foto. Só tem e-mail. Ficava só ali, quietinha, na dela, e Raquel toda bonita, toda na frente. Ela que conduzia as ovelhas do pai, devia ter desenvoltura, devia já saber negociar, como o pai fazia. E Leia era aquela pessoa mais, talvez, mais tímida, mais quieta. Eu falei que o nome Raquel significava ovelha. Sabe o significado de Leia? Vaca selvagem. Vê se tem alguma coisa romântica ou bonita nisso. E Jacó se apaixona por quem? Por Raquel. E realmente naquela cultura não era comum que a filha mais nova se casasse primeiro que a filha mais velha. Primeiro a se casar era a filha mais velha. Então as duas deviam ter uma preocupação. Raquel com a preocupação de casar, com a preocupação de não arrumar nenhum marido, e Raquel preocupada, pois com uma irmã dessa eu não vou casar nunca. Quem vai querer casar com a minha irmã? E Jacó entra nesse contexto, Jacó entra nessa história e não quer saber de quem é irmã de quem, ele se apaixona por Raquel. E ele faz um acordo com o tio dele: eu vou trabalhar 7 anos por ela. Uma oferta irrecusável na época para qualquer pai. E Labão aceitou. Sendo que no dia do casamento, o que acontece? A gente tem que lembrar, isso é 4.000 anos atrás. Naquela época, naquela cultura, a festa de casamento levava-se dias. Muito vinho, muita festa, virava os dias, né? Todo mundo já com bastante vinho, todo mundo já um pouco alegre, né? Quando foram dar a noiva na mão de Jacó, Jacó nem estava olhando direito, né? Não tinha luz elétrica, não tinha essa iluminação que a gente tem. Então, com aquele véu, Jacó não conseguiu enxergar. Foi para a tenda, foi para a lua de mel e tal. Quando acordou de manhã, né? Como todo marido faz, bota aquela mão assim: bom dia, meu amor. Bom dia. Quando deu aquele bom dia, ele fala: que voz é essa? Essa não é a voz de Raquel. Quando ele olha para o lado, é Lia. Imagina o susto de Jacó e a preocupação de ele, tipo assim, ele vai acordar, ele vai ver o que aconteceu. E Jacó levanta indignado e vai lá reclamar com o tio dele, igual quando a gente compra uma mercadoria errada, a gente volta na loja para comprar. Que geralmente a gente lê o texto na ótica de Jacó. A gente não lê o texto na conotação, na ótica de Leia, de Lia. Imagina para uma mulher, no dia seguinte da lua de mel, o marido sair revoltado do quarto da tenda, reclamar com o pai: não, eu não quero ela. Não foi por ela que eu trabalhei, querendo devolver. Imagina a humilhação. Todo mundo ouviu. Mas é muito tempo atrás. Mas o contexto era o mesmo.
Todo mundo na tribo vendo, não, eu não quero, escutando lá Jacó e Labão discutindo. Não, mas aqui é assim. Não, mas eu não quero, você me enganou, isso não foi justo. Interessante, pastor, a resposta que Labão dá para Jacó. O que Labão fala? Na nossa terra nós não temos o costume, deixa eu ler aqui para não fugir. Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Com certeza, quando Labão falou isso para Jacó, Jacó lembrou de quê? Eu não sou o primogênito. Da mesma forma que eu enganei, eu estou sendo enganado. Porque muitas vezes nós esquecemos da lei da semeadura. Muita coisa que nós estamos vivendo hoje, consequências muitas vezes até desagradáveis que nós estamos vivendo hoje, é porque nós semeamos errado no passado. Muitas vezes aquilo que nós vivemos hoje não é obra do inimigo. São coisas que nós semeamos no passado e nós temos que colher. E Jacó estava começando a colher algumas coisas que ele tinha semeado na vida dele. A começar por isso. Então ele tem que fazer um outro acordo com Labão e fala, não, olha só, eu trabalho então mais 7 anos, é até Labão que propõe isso. Ó, você trabalha então mais 7 anos e eu te dou a filha mais nova, você fica com as 2 esposas. Né, uma das primeiras vezes que a gente vai ver a questão aqui, né, entre os homens que Deus chama, da bigamia. Por isso que Deus não é a favor da bigamia. Todo homem na Bíblia, né, na história da Bíblia, que teve mais de uma esposa, teve problema, teve dor de cabeça, teve aborrecimento. O plano de Deus é que o homem tenha uma esposa, é que o homem tenha uma só mulher. Não falei que ia ser romântico? Estou tentando, mas a gente vai entrar lá, na parte romântica. Então eles fazem um acordo e resolve-se aquilo, passa-se uma semana, né, Jacó se casa com Raquel e diz o texto aqui que fala, né, e conheceu também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. E isso não agradou a Deus. Deus não se agradou da atitude de Jacó, dele ter amado mais uma esposa do que a outra. Imagina a expectativa frustrada de Leia, né? Toda moça sonha em se casar, toda moça sonha em ter seu marido e constituir a sua família. Nesse contexto aqui, né, a mulher, ela era criada para essa função, de se casar, de ter bastante filho. A mulher que não se casava, ou a mulher até que se casava, mas não tinha filho, ela era depreciada na sociedade. Ela era depreciada no meio da sua família. E Leia fica muito triste porque ela imaginou que, poxa, eu consegui me casar, eu conheci Jacó, Jacó um homem bom, Jacó um homem trabalhador, Deus trouxe Jacó para cá, e ela acredita que mesmo que naquela confusão que ela tentaria ser feliz, mas não acontece. Pelo contrário, ela passa uma das maiores humilhações da sua vida. E às vezes eu e você também geramos expectativas, achamos que Deus vai fazer, que esse ano vai ser diferente, que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas, e muitas vezes aquela expectativa se transforma em uma frustração maior do que antes. A gente pensa que vai mudar tudo e além de não mudar, as coisas pioram, ficam mais difíceis. E foi isso que estava acontecendo com Leia. Sendo que essa situação, essa circunstância serviu para que Leia tivesse experiências tremendas com Deus. Essa situação toda, essa humilhação toda serviu para que Leia conhecesse um Deus que faz milagres. Um Deus que restaura o amor, um Deus que restaura o relacionamento, um Deus que restaura casamentos, um Deus que restaura famílias. Leia teve que aprender a conviver com um pai ausente, com um pai que não demonstrava muito carinho e amor por ela. Teve que aprender a conviver com um marido que não dava o amor que ela desejava, o que ela merecia. Ela teve que aprender a conviver com isso. Leia teve que aprender a conviver com uma irmã em disputa, com uma irmã invejosa. E Leia teve que aprender a conviver consigo mesma. Saber dos seus limites, saber das suas limitações, saber esperar, saber confiar em Deus.
Muitas vezes nós somos confrontados com aquilo que nós mesmos somos. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos confrontados com as nossas próprias limitações. Porque você ser confrontado com outra pessoa, relativamente é até fácil. Quando você não consegue, você se afasta dela, você busca um tempo. Mas quando você é confrontado com você mesmo, quando você se olha no espelho, você fala, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu penso de mim. Eu sei o que eu penso dos outros. E você não pode fugir de você mesmo. Você sabe o que você pensa. Você sabe o que você faz quando você está sozinho. É você contra você mesmo. E Leia teve que aprender a conviver com isso tudo. Só que Deus, ele olha para Leia. Deus, ele vê Leia sendo desprezada. Deus vê Leia sendo desamparada. Deus fala, não, eu vou intervir. Eu não vou deixar isso acontecer. E Deus começa a trabalhar na vida de Leia de que forma? Aqui no versículo 31. Vendo o Senhor que Leia era aborrecida, que era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Interessante que Deus começou a trabalhar tanto na vida de Leia quanto na vida de Raquel. Leia começou a ter filhos. E era tudo aquilo que Raquel queria. Ter filhos. Mas Raquel não tinha filhos, mas ela tinha o amor de Jacó. Então Leia queria o amor de Jacó, mas não tinha. E Raquel queria ter filhos, mas não tinha. Então era uma forma que Deus encontrou de Jacó poder olhar para as duas esposas de forma igual. Mas elas não estavam entendendo isso. Elas começaram a competir uma com a outra. E Leia começou a pedir ajuda a Deus, Deus começou a ajudar Leia. Interessante que os filhos que Deus foi dando para Leia, cada um tinha um significado. Os filhos era tudo aquilo que Leia estava buscando da forma dela, com a expectativa, gerando expectativas que Jacó se voltasse para ela. Tudo aquilo que Leia gerava, todas as expectativas, todos os sonhos que eram gerados em forma de filho, era na intenção de Jacó olhar para ela. O primeiro filho que ela tem se chama Rúben. Rúben significa ver, aquele que vê. Interessante a explicação, né, o desabafo que Leia faz. Ela fala aqui no 32. Porque o Senhor atendeu a minha fé, por isso agora me amará o meu marido. Ela tem o primeiro filho com a expectativa que Jacó amasse, que Jacó começasse a valorizar. Você já gerou expectativas assim? Que as pessoas te valorizassem, com que as pessoas olhassem para você, com que as pessoas te dessem o seu devido valor? Leia gerou uma expectativa. E essa expectativa foi gerada em forma de filho, para que através desse filho o problema dela fosse resolvido. Mas não foi. Não foi assim que aconteceu. E Leia se frustrou. Só que Deus abençoou Leia de novo. Deus abençoou e ela gerou outro filho, chamado Simeão. Simeão significa, aqui no versículo 33, e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão, que significa ouvindo. Deus está me ouvindo. Então a expectativa agora de Leia não era só que ela fosse amada, mas também que ela fosse ouvida. E ela começa a gerar essa expectativa, e ela vem também em forma de filho, e vê um segundo filho, Simeão, achando que dessa vez Jacó a ouviria, que Jacó daria atenção para ela. Quantas vezes nós buscamos nos relacionamentos, nós buscamos nas amizades, pessoas que nos ouçam, pessoas que estejam perto de nós, para a gente poder desabafar, para a gente poder conversar. Nesse período de quarentena, nesse momento, né, de reclusão, quanta falta faz a gente conversar com alguém. Nunca se usou tanto as redes sociais, pessoas que nem tinham tanto o hábito, talvez até você mesmo. Você nunca teve o hábito de assistir uma live, de participar de uma live. Eu particularmente até assistia, mas eu nunca fiz uma live. Agora eu estou fazendo. Por quê? Pela necessidade que nós temos de falar e sermos ouvidos. E Leia gerou essa expectativa mais uma vez através de Simeão. Só que não aconteceu.
segundo filho, segundo expectativa, segundo a frustração. Você já viveu frustrações? Já viveu momentos que você se preparou, você se planejou, você fez tudo certo, mas o resultado não foi aquilo que você esperava? Mas Deus era com Léia. Deus estava agindo. A cada frustração, Léia se fortalecia. Léia estava aprendendo com Deus. Léia estava aprendendo a ser forjada em Deus, a esperar em Deus. Por isso que eu e você não devemos deixar de confiar. Por isso que eu e você não podemos desistir daquilo que nós colocamos diante de Deus. E o que acontece? Vem o terceiro filho e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará comigo meu marido, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi. Levi significa junto. Qual é a esposa que não quer estar junto com o marido? Qual companheira, qual marido que não quer estar junto com a sua esposa, com a mulher que ama, com o homem que ama? Léia mais uma vez gerou uma expectativa, dessa vez ela faz um desabafo. Não, agora dessa vez, agora não vai falhar. Agora vai acontecer, eu creio, eu estou fazendo tudo certo. Não é possível que Deus vai me ouvir. Não é possível que Deus não vai me ouvir. Não é possível que Deus não vai atender a minha oração. Poxa, já é o terceiro filho, já é o terceiro plano. Não é possível que eu vou me frustrar de novo. E mais um filho, e mais uma expectativa. Sempre na intenção de Jacó. Sempre na intenção de atrair a atenção do seu marido, de Jacó, para ela. E mais um filho, só que nada muda. Continua a mesma coisa. A gente poderia pensar, poxa, agora ela desistiu. Agora ela parou, agora ela não quer mais. Mas não. Léia não desistiu. Só que agora acontece diferente. Só que Léia começa a enxergar um pouco mais além dos seus problemas. Só que agora Léia começa a entender com a forma que Deus trabalha. Que não é na força do nosso braço. Não são nas nossas conquistas. Mas é no tempo de Deus, na vontade de Deus. É na forma que Deus trabalha. E Léia tem um 4º filho. Só que o que acontece de diferente? Vamos ler lá? No versículo 35. Diz assim: e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso o chamou de Judá, e cessou de ter filhos. O que tem de diferente aqui, pastor? É que Léia parou de competir. É que Léia parou de lutar usando as armas humanas. É que Léia parou de olhar para a circunstância, para o problema, e começou a olhar para Deus. Você já viu que nós temos a tendência de focar a nossa vida nos problemas? Nas dificuldades? Léia falou: não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não quero mais saber dos meus problemas. Eu não quero mais saber desse complexo de rejeição. Eu não quero mais me importar se meu marido não está olhando para mim, se ele me ama ou se ele não me ama, se a minha irmã está com ciúme, se a minha irmã tem inveja. Eu não quero mais saber disso. Dessa vez eu vou louvar o Senhor. Dessa vez eu vou entregar a minha adoração a Deus. Dessa vez, essa é a minha expectativa, o meu plano, o meu sonho, isso que eu estou gerando não vai ser mais para o homem. Eu não vou mais gerar expectativas humanas. Eu vou gerar os meus sonhos para Deus. Eu vou nutrir esse sonho, essa esperança, a expectativa naquele que pode mudar a minha história. Naquele que pode resolver tudo por mim. E Léia fala: dessa vez eu louvarei o Senhor. E quando vem o filho, vem Judá. Eu e você conhecemos a história de Judá. Eu e você, para mim, para você, esse nome Judá é um nome especial. Nós conhecemos um descendente da tribo de Judá. Isso mesmo. O leão da tribo de Judá. E se você começar a observar, Léia, ela teve 7 filhos. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná.
teve 7. No total de 13 filhos que Jacó teve, 7 foram com Leia. Os outros 6 filhos, 2 foram de Raquel, José e Benjamim. Os outros 2 filhos de Bila, Dan e Naphtali. E os outros 2 filhos de Zilpa, a serva de Leia, que foi Assé e Gade. Total de 13 filhos. Então, de todos os filhos, mais da metade veio de quem? De Leia. Daquela que foi desprezada. Daquela que todo mundo olhava e falava, não, ela não. Ela não. Interessante que os 4 primeiros filhos, né, não que os outros não sejam importantes, mas o que esses 4 primeiros filhos representam? Rubens, o primeiro filho, o filho primogênito. Dentro dessa cultura judaica, o filho primogênito ele era o mais honrado, ele era o mais especial. E o primeiro filho de Jacó foi de Leia, foi Rubens. Teve o segundo filho, Simeão, que teve uma tribo, que foi uma tribo muito importante naquele contexto ali das tribos também. O terceiro filho, Levi, toda a linha sacerdotal. Moisés, vários profetas, não vai dar tempo de falar de todos aqui, mas toda a linha sacerdotal, todos os sacerdotes vieram de Levi, filho de Leia. A desprezada, que ninguém queria. Rubens, Simeão, Levi, de toda a linha sacerdotal, e Judá. Judá, que é o tataravô de Davi, o maior rei de Israel. O rei que até hoje é lembrado. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Conheço pessoas tremendas que têm os seus filhos chamados de Davi. Conhece alguém? Eu conheço. Pela história de Davi, pelo grande homem que ele foi. Tá, pastor, mas teve Davi, só Davi? Claro que não. Você conhece a história. O leão de Judá, a promessa, a maior promessa, Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Toda essa promessa, tudo isso se cumpriu na vida de quem? Na vida de Leia. Daquela que não tinha expectativas, daquela que não tinha esperanças. Quando Leia mudou de posicionamento, quando Leia decidiu adorar e louvar o nome do Senhor e deixar para trás os seus problemas, deixar para trás as suas dificuldades, ela começou a entender quem era Deus e como Deus trabalhava na vida dela. Ah, mas pastor, mas parou aí só em Judá? Não. Teve Issacar, Zebulon, ainda teve mais 3 filhos, e Diná. É assim que Deus faz. É assim que Deus honra a sua promessa. Por quê? Porque uma aliança foi feita. No meio de toda essa confusão que a gente leu de casamento, de dar uma, depois de dar outra, e troca, e fica uma semana, e fica outra. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir a sua promessa. Deus fez o impossível na vida daquela que era desprezada, na vida daquela que lutou durante tantos anos para conquistar o amor da sua vida. Não falei que ia ser romântico? Leia fez de tudo. E fez jantar romântico, e comprou fruta afrodisíaca, e comprou roupa nova, e fez escova, fez balaiagem. Balaiagem que fala um negócio no cabelo? Botox. Não sei, usava salto alto, e comprava uma jumentinha nova, e arrumava a tenda, botava bonitinho. Não adiantava, querido. Não é na força humana, não é na capacidade humana. Deus começou a mudar a vida de Leia de dentro para fora. Deus começou primeiro a trabalhar nela, nos seus complexos, nos seus problemas, naquilo que ela pensava, da forma que ela correspondia às afrontas que ela vivia. Às vezes você tem vivido afrontas, tem vivido problemas, e como você tem reagido? Você tem tentado lutar com a força do seu braço? Ou você tem esperado em Deus? Quais são os filhos que você tem gerado? Quais são as expectativas que você tem gerado? Quais são os objetivos? Quais são as metas que você tem estabelecido na sua vida? Leia gerava filho atrás de filho, achando que simplesmente com o filho ela ia atrair a atenção do esposo dela.
Mas Deus tinha planos maiores na vida de Leia. E por isso que eu li, né, a gente começou lendo o versículo 31 do capítulo 49 de Gênesis. Você olha lá a vida dos patriarcas, Abraão e Sara, estão juntos lá até hoje, enterrados. Isaac e Rebeca, há mais de 4.000 anos atrás, mas estão até hoje juntos, na mesma sepultura, marido e mulher. E você não vai ver Jacó e Raquel. Raquel foi o grande amor da vida de Jacó? Durante muito tempo, sim. Mas Deus honrou a fidelidade de Leia. Se você for lá em Macpela, na cova, vai estar Abraão e Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia. E o próprio Jacó, como a gente leu aqui no texto, ele decidiu enterrar Leia junto com seus patriarcas. Quando eles estão saindo de Labão, né, lá da terra de Labão, que eles decidem sair, e estão no caminho de Belém, um pouquinho antes de chegar a Belém, Raquel está grávida de Benjamim, ela não resiste, tem complicação no parto e ela vem a falecer. E ela é enterrada no caminho, ela não entra em Belém. E a gente sabe o significado, o contexto espiritual que tem de Belém. E quando Leia está com Jacó, eles já estão no Egito, que tem toda aquela história de Jacó, de José, que tem a fome, e José traz sua família para o Egito. E diz aqui que Jacó mesmo, quando Leia morre, ele leva Leia lá em Macpela, onde estavam seus pais. Ele leva Leia lá e enterra junto com seus pais, para que a história deles não terminasse, para que a união deles permanecesse até a morte. Então Deus honrou Leia, tanto na sua vida quanto na sua morte. Deus ele honra a sua oração. Deus ele honra a sua fidelidade. Deus ele honra a aliança que você fez com seu esposo. Deus ele honra a aliança que você fez com a sua esposa. Por mais que um dos dois não entenda, não perceba, Jacó demorou muito tempo para entender o valor da sua esposa, o valor que Leia tinha. Imagina, querido, a metade das tribos de Israel vieram de uma mulher só. 6 tribos e mais uma filha vieram de uma mulher, uma que todos olhavam e desprezavam. Talvez muitas pessoas olham para você e te desprezam, porque você talvez não tenha tanto talento, porque às vezes você não é tão eloquente, porque às vezes você não faz algo tão bem o quanto esperavam que você fizesse. Mas só Deus sabe o valor que cada um temos. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Deus sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Não desista das promessas de Deus. Não desista dos planos de Deus. Deus ele faz coisas tremendas, querido. Faz coisas que eu e você não imaginamos. Talvez a expectativa de Leia qual era? Ter vários filhos, todos gordinhos, felizes, que cresçam, e eu seja feliz com meu marido, e pronto. Mas Deus tinha um plano de nações para a vida de Leia. É verdade. Leia foi mãe de nações. E as mais proeminentes, né? Oi? As mais proeminentes. As principais. Judá e Levi, as principais. tudo veio de Leia. Só Talvez Deus você olhe para a sua vida e pense, eu já estou em certa idade, já vivi o que tinha que viver, Deus já fez o que tinha que fazer. Não subestime, querido. O nosso Deus é criativo. E o nosso Deus é poderoso. Leia ajudou a escrever a história de Israel. Leia pode ser chamada de uma das mães de Israel. Aquela mulher que não tem expectativa. Que muitos talvez olhavam para ela e riam, zombavam pelo significado do seu nome, pela sua aparência. Mas Deus sabia os planos que Ele tinha para a vida de Leia. Da mesma forma que Deus sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Não fuja dos planos de Deus. Não desista dos planos de Deus. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja gerada no teu.
que quando você orar, que quando você colocar para Deus os seus desejos, as suas petições, não gere expectativas buscando apenas o olhar dos homens, mas gere expectativa buscando o olhar de Deus, porque Deus sabe o que Ele tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando, passando por um momento final da oração. A pastora Tânia vai estar orando, vai estar entregando os pedidos de oração. Depois vamos fazer ali os anúncios finais para estar nos despedindo. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Pastora Tânia, chega o celular. Tirar a toalha. Glória a Deus, irmãos. Depois dessa palavra tão tremenda, podemos nos colocar mais uma vez nas mãos do Senhor e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o nosso Deus que muda a história, que muda trajetórias, que muda sentenças, E Leia era primogênita e o pai dela falou essa palavra, aqui no nosso costume a primogênita e com tudo que ela passou, a gente vê também que houve uma honra por ela ser a primeira filha que deveria se casar, Verdade. Primeiro do que a... Então a palavra de Deus, mais uma vez a gente vê, a palavra do Senhor não volta vazia, Ela cumpre aquilo para o qual ela foi determinada. E o Senhor conhece o nosso coração, a nossa essência, O Senhor sabe a nossa estrutura, a intenção do nosso coração. Esse é o nosso Deus, Que para o Dia dos Namorados realmente é uma palavra que faz você refletir, para a gente como família, como casal, a gente pode refletir de uma maneira muito linda de tudo aquilo que o Senhor, faz e tem para nós, se nós o buscarmos, se nós nos entregarmos em suas mãos e deixar que Ele faça e nos colocarmos em oração, em busca, em arrependimento. Ele faz coisa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais uma noite, por mais um culto, Senhor, que nós podemos concluir. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, obrigado pela assistência dos irmãos que estão aqui. Outros passaram e não assistiram, outros vão assistir depois. Mas nós te louvamos porque a sua palavra não volta vazia. Quem precisava ouvir agora essa palavra, ouviu. E o seu coração foi aquecido. Senhor amado, a gente conhece a história de Jacó, conhece a história de Léia, de Raquel, de Isaac, de Abraão. Mas quando a gente vai meditando nos detalhes, tantos detalhes que às vezes a gente passa despercebido, e o Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor fala, o Senhor continua falando, o Senhor continua mostrando o seu amor, a sua misericórdia, os seus propósitos, que a tua palavra se cumpre, que a sua palavra não volta vazia, que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, quando vem da boca do Senhor se cumprirá. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra é a verdade, porque os seus propósitos, Senhor, eles não podem ser mudados. Muito obrigado, meu Deus, porque nada foge ao teu controle. O Senhor conhece tudo, conhece a nossa essência. Senhor, ela passou por momentos de choro, de dor, Senhor, de profunda tristeza. Mas no momento certo, o Senhor trouxe alegria, o Senhor trouxe bálsamo, o Senhor restituiu, deu a ela filhos maravilhosos, deu a ela nações no seu ventre. Senhor, muito obrigado.
que nós saibamos esperar em Ti, que não haja murmuração no nosso lábio, que nós possamos saber ser gratos, que nós possamos entender a forma que o Senhor está trabalhando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, continua com a Tua mão estendida, Pai. Senhor, estende a mão sobre o Brasil. Senhor, estende a Tua mão, põe ordem à nossa nação, põe ordem à nossa nação. Senhor, tem horas que não dá vontade de ver noticiário, porque quando não são as notícias tristes de assassinato, de morte, de corrupção, é notícia, Senhor amado, com relação ao governo, de desentendimento, de só tristeza. É como se a nação tivesse sem governança, meu Deus. É nos estados, é a nível federal. Senhor, mas nós oramos, a igreja tem orado, não só nós, mas todas as igrejas têm clamado, e sabemos que o Senhor vai agir, assim como Léa chorou por um tempo, foi desprezado, o Senhor vai agir, o Senhor já está agindo, nada vai ficar oculto, Senhor amado, tudo vai vir à tona, Senhor amado, as situações vão ser colocadas no lugar, nós cremos, Senhor, nós cremos, nos prepara, Senhor, assim como as igrejas, a igreja do passado sofreu na mão de imperadores cruéis, Senhor amado, mas a igreja continuava crescendo, a igreja foi prevalecendo. Pai, agora com essa quarentena, o Senhor tem feito tantas coisas no meio das famílias, Senhor amado, com determinados irmãos que têm buscado, chorado, o Senhor tem dado, Senhor Deus, direção, o Senhor tem trazido a uma responsabilidade, a uma revelação. Pai, não é à toa que o Senhor tem colocado a nossa igreja nesse relógio de oração, sabemos que não é fácil, é batalha, você ter um horário ali fechado, Pai, mas, Senhor, é assim que a gente vence, é na leitura da palavra, é na oração. Por isso nós sabemos, Deus, que o Senhor está agindo, que, Senhor, esse quadro na nação será mudado, porque o Senhor ouve a oração do seu povo. Sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está trabalhando na igreja, Senhor, e Tu também estás trabalhando nas nações, mas o Senhor está trabalhando com a sua igreja. Então, Senhor, leva-nos mais além e leva-nos, Senhor, ao lugar da humilhação, ao lugar do choro, ao lugar do tratamento, para que possamos entender a Tua voz, entender o que o Senhor quer falar. Senhor, como diz a letra daquela canção, leva-me ao lugar para ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, de revelação, de entender o que o Senhor está falando. Pai santo e querido, que a Tua mão continue sobre o pastor Daniel, trazendo revelação, trazendo palavras, Senhor, do Teu coração, que a Tua plenitude seja sobre ele, Senhor, que o profundo e o escondido, os Teus tesouros escondidos, Tu possa revelar para o Teu filho, ó Pai. Fala com ele, ministra o coração dele, tira qualquer embaraço do seu caminho, na sua trajetória, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre a casa dele, sobre a casa de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos pastores, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo restauração, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite abençoada, Pai, um final de semana na Tua presença, que a gente possa ter testemunhos e maravilhas para contar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Para os casais. Feliz Dia dos Namorados. Que Deus abençoe. E domingo, nossa super live com os nossos super pastores. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Glória que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Amém. Amém? A Que Deus te cantina hoje é lá, abençoe. né? Hoje a cantina é especial, lá em casa. Sogrinha tá Sogrinha aí. tá aí, tô até mais gordinha. Olha o tamanho da minha bochecha. Irmãos, eu tô sofrendo cada hora um cheiro de comida diferente que você fica enlouquecido. Olha aí, o manto é forte. Eu falei, Rogério, o que que está acontecendo? É verdade. Depois aqui vai todo mundo lá pra casa dele. Deus está honrando. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Até domingo. Fica com Jesus. Deus abençoe. Beijo, queridos. Bye.